Boa noite! Então, hoje a gente vai falar sobre liderança na nossa live e nós vamos falar de uma característica que são os líderes tóxicos. Quando a gente olha para trás na nossa carreira e a gente começa a ponderar, né, os líderes que passaram pelas nossas vidas, muitas vezes a gente começa a avaliar que sim, a gente teve líderes que foram líderes que fizeram mal para muita gente, né? Que boicotaram, líderes que muitas vezes fazem as pessoas adoecerem, né? Então, como lidar com essas pessoas, como lidar com esses líderes, como não adoecer numa situação dessa. É muito importante a gente saber lidar com isso, ter inteligência emocional e manter a nossa saúde emocional. O Josemir está dizendo que tem um terrível. Eu acho que todo mundo um dia na vida já teve um desses líderes para contar pra gente. Então, Oi, oi, pessoal. Ju, Boa noite. tudo bem? Tudo bem e com vocês? Também, que bom que você está aqui comigo. Eu estou Muito super feliz de poder participar, de poder contribuir, aprender também com vocês. bom, vamos lá, né? Eu já estava fazendo uma abertura aqui com o pessoal, falando a importância do nosso tema e falando que mais cedo ou mais tarde a gente se depara com essas criaturinhas aí na nossa vida profissional, né? E que eu acho que a gente tem que aprender a lidar. Porque não tem jeito da gente fugir. Né? Se a gente está num ambiente organizacional, uma hora ou outra, pode ser que a gente passe por isso. Vamos É, lá. Primeiro se apresenta, né? Antes de mais nada, antes de a gente começar no tema, que eu estou empolgada aqui no tema, mas se apresenta para o pessoal saber quem é você. tá legal. Pessoal, eu sou psicóloga clínica e organizacional. Então, eu tenho meu consultório clínico, onde eu atendo adolescentes e adultos. Principalmente porque nas minhas mentorias de carreira, né, que é a questão da minha mentoria profissional, de orientação profissional, eu encontro exatamente esse sofrimento. Falo, né, eu levanto a bandeira de que não existe realização profissional sem saúde mental. Por isso que eu trabalho com essas duas frentes. E é exatamente isso que você trouxe, né, Ana? Quem nunca, né, teve um chefe, que a gente chama de chefe, né, o mau líder a gente pode chamar de chefe, não é líder nenhum, né, Uhum. na vida. E realmente a gente se adoece, né? Adoece muito. Eu, inclusive, já adoeci, então eu vou trazer para vocês, além de conteúdos da minha experiência enquanto psicóloga, com os meus clientes, também alguma vivência minha, né? Porque eu também já passei por isso na pele. Então, acho que dá para a gente conversar aí sobre muitas coisas. Eu acredito que também as pessoas vão poder contribuir muito aí com a nossa live. Alguém vai ouvir alguma coisa que está passando e aí gerar uma conexão. Isso aí. Ó, então assim, ó, quem tá aqui, manda já essa live, clica aqui no aviãozinho, manda a live para algum colega, alguém que às vezes esteja numa empresa e precisa ouvir tudo isso. Vocês estão vendo assim que acho que a Juliana tem muito conteúdo para passar pra gente, conteúdo de saúde mesmo, né, de consultório, do olhar de uma psicóloga, mas também de alguém que já esteve do outro lado na cadeira da organização. Então manda essa live para quem vocês conhecem aí, pede para falar, vem assistir a live que tá muito legal. Coloquem as perguntas, a gente vai tentar responder todas as perguntas. Já vi que tem uma aqui, Josemir, daqui a pouco a gente responde a sua e continue mandando perguntas. Então vamos lá. Dá uma contextualizada, né, um pouquinho nesse líder, nesse chefe. Né? O que você entende, Ju, que são as principais características para a gente começar a identificar essa persona? Tá. É, eu vou trazer para vocês, porque assim, eu trabalhei dentro de empresas, dentro do RH, por 20 anos. Então, assim, eu estive tanto na cadeira ali, comecei desde analista júnior até a gestão, a consultoria interna para conseguir ajudar essas lideranças. Então, assim, quando eu decidi empreender, foi justamente com esse pensamento, porque eu vi muitos profissionais adoecendo, tá? Então, assim, em primeiro lugar, né? Eu falo demais, tá, gente? Já aviso. Então, assim, Ana, vai me cortando, vai me ajudando aí com as perguntas também. Então, assim, eu vou contextualizar para vocês e eu gostaria de verdade que vocês fossem participando e podem fazer a pergunta, se vocês considerarem, Ana, também, dentro da. Se você considerar que é legal eu já responder a pergunta, pode ser feito, até para a gente não perder o fio aí, o Tá. raciocínio. Uhum. Então, assim, o que eu quero contextualizar, né? Trazer um tema muito importante sobre a liderança tóxica. Falar de comportamento humano é muito complexo, então, assim, e delicado. Então, o que eu vou já de início falar para vocês? Eu vou trazer histórias aqui, e aí eu vou pedir um cuidado com o autodiagnóstico, em primeiro lugar, né? Porque eu vou trazer algumas características, porque a pessoa tóxica, muitas vezes, ela traz um transtorno de personalidade junto, tá? Que é preciso olhar. Então, tomar cuidado com. A primeira coisa que eu vou trazer é não se autoavaliar, porque o diagnóstico, por exemplo, de um transtorno de antissocial, que a gente chama de psicopata, precisa de uma avaliação
de profissionais, ou seja, um psicólogo, um neuropsicólogo e um psiquiatra. Então, assim, não são algumas características que eu vou dar aqui que vocês já vão se autoavaliar, já vão avaliar o colega, já vão estigmatizar alguém. Então, assim, a primeira coisa que eu peço de coração é para que vocês tomem cuidado com isso, tá? E muito do que eu vou falar hoje, eu gosto demais, se vocês quiserem também seguir, a Ana Beatriz Barbosa, não sei se vocês conhecem, ela é uma psiquiatra e ela traz muito esse contexto do psicopata dentro das organizações, tá? O arroba dela é Ana Beatriz 11. Então, quem quiser seguir ela também, ela traz várias contribuições. Então, vamos lá. Primeiro, o papel do líder nas nossas vidas. O que é interessante é que, quando a gente pensa já numa liderança, a gente já imagina alguém que é quem a gente tem que... Uma figura de autoridade, né? Uma figura de autoridade, de respeito, de hierarquia e de exemplo, que a gente tem que seguir o exemplo dessa pessoa. Ou seja, aquele ditado, o que ele fala vira ouro. E é aí que a gente tem que tomar o cuidado, tá? A gente precisa desenvolver, até como mentora de desenvolvimento de potencial, eu sempre reforço isso com os meus clientes. Fortaleça o seu senso crítico. Então, assim, primeiro, o seu líder te falou alguma coisa, esteja aberto de verdade, e aí você vai precisar trabalhar, né, a sua questão pessoal, analisa de verdade se aquilo que ele está falando tem fundamento. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para as nossas falhas, né? Então já estigmatiza, já fala, não, ele já está falando besteira, e não olha que às vezes realmente a pessoa está te apontando ali algo que você precisa olhar, precisa mudar para você se realizar e ter sucesso. Então, uma coisa é ver se realmente a pessoa não está falando a verdade. A outra é analisar, será que o que ele está falando é uma crença dele? Porque muitas vezes a gente se depara com alguns líderes que têm valores e crenças bem diferentes das nossas, né? Então, às vezes, principalmente o líder despreparado, ele faz isso, né? Ele faz um pré-julgamento e aí ele fala para você. Eu lembro de uma vez uma analista sênior, analista financeira sênior, ela chegou chorando na minha sala, na época que eu trabalhava em RH, e ela falou assim, Juliana, me promoveram sem conversar comigo. E aí, claro que a maioria vai falar assim, nossa, mas quem não queria virar coordenadora, né? Ela não queria o cargo de gestão, porque ela sabia o que era ser gestora naquela empresa. Então, assim, os valores daquela empresa não combinavam com ela. E aí ela teve uma briga muito feia com o gestor dela, e esse gestor falou assim, que absurdo, você é uma burra se você não querer um cargo desses. Então, assim, quando eu falo que é uma crença dele, é exatamente nesse sentido. As expectativas, os valores, as ambições são dele. O líder desenvolvido, ele precisa sentar e analisar quais são as ambições daquele colaborador, tá? Então, assim, já começa aí uma dica para vocês se perguntarem. Então, se o seu líder te jogou algum feedback, alguma coisa, acenda as duas luzinhas. O que ele está falando tem fundamento ou é uma crença dele? E aí, você vai precisar fortalecer a sua autoestima, tá? Quando eu bato muito na questão da autoestima. De uma forma muito simples, até pra gente não se estender aqui, o que é a autoestima? É a crença que a gente tem de nós mesmos, tá? E aí eu vou trazer um exemplo, eu gosto bastante de trazer esse exemplo. Imagina você, desde criança, a crença que a gente vai criando, ou seja, a imagem que nós temos de nós mesmos, se a gente consegue, se a gente não consegue, nada mais é do que o somatório de experiências e maneiras de interpretar a vida. Então, por exemplo, lá na sua infância, você presenciou uma briga ou uma fala dos seus pais e você introjetou alguma coisa. Aí, na sua adolescência, você foi introjetando outra. E aí, tudo isso, e aí, de novo, né, como psicóloga clínica, eu volto a me posicionar para tomarem o cuidado do seguinte, a gente não deve culpar pai e mãe, né, pelo que o que a gente passou na infância, porque muitas vezes essa família ou essa sociedade não gerou um estresse muito grande na pessoa, mas foi como a pessoa interpretou aquilo. Então, vamos imaginar que essa pessoa aqui, ela teve um somatório de experiências ruins e ela interpretou que ela não podia, tá? Que ela não era boa o suficiente, que ela nunca ia conseguir se realizar na vida. E aí, essa crença de não conseguir, ela vai sendo exposta e ela sai, tá? Eu estou utilizando termos cotidianos, tá? Para ficar entendível para todo mundo. Essas crenças, elas se transformam, como que elas se apresentam? Através de comportamentos, tá? Então, é através do nosso comportamento que a gente vai mostrando as nossas fragilidades.
E aí, esse comportamento de fragilidade é um prato cheio para esse mau líder. Então, a gente vai pensar o seguinte: existem dois tipos de líderes, tá? Dentro aqui do tema da nossa live, que é a toxicidade. Existe aquele líder despreparado, tá? E existe o líder patológico, que é aquele perverso, que é aquele com transtorno de personalidade. Que, pessoal, não tem como não deixar de falar. É mais comum do que a gente imagina, esse líder patológico, tá? Então, vamos pensar ainda no líder despreparado. O líder despreparado, ele geralmente é aquela pessoa que tem medo do seu potencial, né, de você, colaborador. Então, muitas vezes ele se posiciona assim, que o mérito é dele, né? Geralmente é aquela pessoa que tem medo de te levar nas reuniões. Aquela coisa, vamos dizer assim, claro que para vocês é difícil, e às vezes até pra gente, né, profissionais da área, é difícil detectar, né? Porque muita gente às vezes fala, mas como que eu vou saber se ele é patológico ou se é só um líder imaturo? Tudo depende da frequência e da intensidade. Então, por exemplo, o líder despreparado, ele tem medo do seu potencial, ele se defende a toda hora. O líder despreparado, ele pode vir com xingamentos, ele pode vir com uma inteligência emocional baixa, o que é, assim, inaceitável. Mas, Ana, me corrija se eu estiver errada. Quantos líderes a gente ainda não tem com esse tipo? Na verdade, a nossa cultura, a cultura das empresas brasileiras, empresas muitas vezes familiares, a gente promove aquele bom operador, aquele bom técnico, aquele bom engenheiro. E acha que o coitado, né, que acaba virando um coitado, né, tem que ser um bom líder. Então, sim, concordo super com você que essa é uma característica marcante, assim, líderes despreparados e muitas vezes por culpa de nós, RH, né, que não nos posicionamos, porque eu acho que, assim, a gente também não pode, né, terceirizar a responsabilidade. Muitas vezes a gente é conivente com essas situações, né? Até com situações de assédio. Eu já vi alguns RHs, aqui não tem jeito, aqui é assim mesmo, não, aqui. Então, às vezes o RH recebe uma denúncia de alguma coisa, mas como ele já está tão envolvido naquela cultura, e ele até tem um pouco de medo de se posicionar, e fala, aqui é assim, aqui não vira nada. E a gente vai criando esse ambiente doentio. Então, acaba sendo um conjunto de coisas, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, é que, assim, por exemplo, eu já mudei de estado, eu já trabalhei em outros estados. Então, assim, eu pude perceber que, às vezes, um xingamento, pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui, como que eu vou dizer? Eu não tô aqui endossando que se pode xingar, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, na minha experiência, quando eu vi esse líder xingando, eu fiquei apavorada. E aí eu fui lá, eu me posicionei, eu falei. E aí eu percebi que naquela cultura, daquele estado, daquela cidade, era normal aqui. normal. O que eu fiz? Zarpei. Fui embora. Deixa eu até pegar um gancho nessa sua frase, né? Porque o Josemir perguntou justamente isso, né? O que a gente faz numa situação assim? A gente briga ou a gente pede demissão? Então, eu vou falar primeiro a minha humilde opinião. Brigar, eu acho que nunca, né? Porque brigar, quando a gente briga, a gente perde a razão. Né? Perdeu a razão. Então, se um lado já não tinha razão, se a gente partiu para a briga, a gente perdeu a razão para mim também, né? Então, se você já tentou, já conversou, né? Já minimamente tentou se posicionar e não rolou, você percebeu que é aquilo, como você acabou de dizer, né? A melhor alternativa é você se preparar e começar a buscar uma outra oportunidade, né? Então, respondendo o Josemir, eu agiria assim. Exato, Ana. Faço das suas as minhas palavras. Por quê? Cultura, com cultura, a gente não se briga. É muito difícil, né, Ana? Mudar uma cultura de uma empresa, muito mais de uma região, vamos dizer. Você tenta, né? Você vai, coloca o seu lado. Não deu certo, a gente precisa olhar para fora, tá? Eu admiro várias profissionais de RH de Ribeirão e uma delas me falou essa frase que no dia me chocou. Foi meu primeiro evento de RH que eu participei. E quando eu vi aquela mulher falando isso, eu falei, meu Deus, né? Ela falou assim, olha, se a empresa tá fazendo isso, que na época era, né, uma situação X, é hora de você olhar para fora e buscar outra coisa. E ela tinha total razão. Depois, né? Quando a gente amadurece, a gente vai entender. Então, Ana, é isso mesmo. É olhar para fora. E assim, não só na empresa, como em tudo na vida. Né? Quando a gente fala em saúde mental e emocional, claro que tudo, a gente tem que tudo na vida é equilíbrio. Né? A gente não pode nem ser o menos ou o mais. Mas ambientes familiares, sociais, de trabalho, que te tragam um sofrimento e uma patologia,
Você precisa olhar para fora. Ô, Ju, tem uma pergunta que as pessoas fazem muito pra mim, que é assim, sabe? Como saber a hora de pedir o desligamento? Ana, como que eu sei quando chegou a hora de pedir o desligamento? Eu acho que é muito isso que você está trazendo, né? Então, se eu me sinto invadida, se eu não me sinto motivada, se não tem mais desafios aqui pra mim, se ninguém pede minha opinião, né? Pelo contrário, às vezes o meu líder faz questão de diminuir sempre a minha opinião, né? Se eu não sou chamada mais para projetos importantes, se a hora que toca o meu despertador, às 7 horas da manhã, eu falo, meu Deus, e vou arrastada para o meu trabalho. Gente, chegou a hora, né? O problema é que a gente tem medo, né? A gente tem medo do novo, a gente tem medo de enfrentar os desafios, a gente fica muito preso naquilo, não, mas já faz tempo que eu tô aqui, mas aqui eu já conheço, todo lugar, as pessoas falam muito assim, todo lugar tem alguma coisa ruim, pelo menos aqui eu já sei o que é ruim, e a gente vai entrando num círculo vicioso, né? E é onde a gente muitas vezes pode adoecer. Exato. Bom, eu já saí doente de empresas, já saí com crise de pânico de empresas, justamente por isso. E aí eu lembro, na época, uma colega de trabalho, uma par minha, falou uma frase assim, ó, quando você começar a achar uma coisa que é errada, normal, você já adoeceu. Nossa. É pesado, né? É. Mas se você tá num lugar, e aí de novo, seja o que for, mas trazendo para o contexto da live, numa empresa onde você já se posicionou, não tá dando certo, você tá sofrendo, tá te adoecendo, e você começa a achar, não, mas toda empresa é assim, eu não vou conseguir, aqui é melhor para mim, e achar aquilo normal, você já adoeceu. Então, o que eu falo? O meu carro-chefe de mentorias profissionais é desenvolvimento de potencial e transição de carreira. Então, é para aquele profissional que está exatamente nesse ponto que você falou. Não sei mais nem se eu quero trabalhar nessa área, quero me descobrir de novo, ou para que eu existo? Porque a maioria, para mim, vem nesse nível. Tipo, já tá tão desgastado que fala, Ju, eu não sei mais nem se eu gosto do que eu faço, né? Então, assim, pessoal, olhar para o potencial de vocês, zarpar fora se a saúde mental já está começando a adoecer. E aí, claro, né? Você colocou muito bem, né, nessa questão do que a gente escuta muito. Ah, mas eu não vou conseguir, eu não tenho potencial para fazer outra coisa. Olha as crenças. Vocês percebem por que eu trago a questão da crença? Por que eu trouxe o exemplo do bonequinho? Olha a crença aqui de que, mas eu vou encontrar outro, ou é o mesmo problema em outra empresa, ou eu não vou poder empreender, tá? Então, assim, eu tenho muitos clientes que a sessão mais difícil para eles é quando eu peço para eles desenharem para mim, né, entre aspas, ou me contarem qual que é a carreira dos sonhos. Eles não conseguem nem sonhar com isso. Ô, Ju, acho que é até legal o pessoal saber. Eu e a Juliana, a gente estava fazendo um alinhamento dessa live, e aí ela estava falando justamente para mim dessa história da autoestima, né, da importância de se conhecer. Eu também faço mentoria com profissionais de RH, e realmente eu começo a mentoria sempre pelo eixo do autoconhecimento. Eu tenho um exercício que eu uso, que eu peço para as pessoas desenharem um canvas da carreira. Então tem justamente isso, né? Qual que é o meu objetivo, onde eu estou, onde eu quero chegar. As pessoas demoram 15 dias para conseguir desenhar isso, que leva de tarefa, né? E demora, e ficam me mandando mensagem, meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu tô perdida. Recentemente, uma mentorada falou pra mim assim, Ana, eu vou ter que ir pra terapia mesmo, a mentoria não vai ser suficiente pra mim. E você falou isso no alinhamento, né? Que chega uma hora da sua mentoria que você fala, ó, isso aqui talvez não seja ambiente para mentoria, seja ambiente para psicoterapia. Então, gente, é a história do autoconhecimento. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe das nossas crenças, se a gente não define não sabe os nossos valores, os nossos objetivos, onde eu quero chegar, eu não coloco limite. Exato. Eu não coloco limite e eu mesmo me boicoto, porque eu falo, não, é isso aqui que tem para mim. E aí, o líder despreparado, quer dizer, desculpa, o líder, a gente estava falando do líder despreparado. Então, assim, às vezes, ele só tá ali, é um desajuste, é uma falta de educação, é uma falta de maturidade. Poxa vida, bem como você trouxe, Ana, às vezes o cara tá ali e, a empresa colocou ele ali, sabe, não é culpa dele. É claro que ele vai precisar correr para se desenvolver, mas assim, vamos dizer, o bonzinho, vamos dizer, né? Dos males o menor, né? Tem jeito. Mas nesse caso especificamente, aí eu tenho até que trazer um pouco da questão da minha experiência. Esse que foi colocado lá, que é despreparado, mas que ele tem boa intenção, se a empresa tem um RH forte, um RH preparado, e a empresa começa a aportar conhecimento, fazer feedback, né, orientar, pode ser que ele não vai se tornar, gente, o melhor líder aí que vocês têm, que vocês pensem na cabeça de vocês, mas a gente começa a ver mudança, a gente começa minimamente a ver um movimento em direção a algo melhor. Mas eu acho que o patológico talvez não, né, Ju? Não, é aí que eu quero entrar. O patológico é assim. O que acontece? A gente tem ainda aquele mito, né, do nome psicopata, aquela pessoa que mata, né? E não. Tá? O psicopata, ele é aquele chamado, uma personalidade antissocial. E aí uma psicóloga, amiga minha,
ela traz uma definição bem legal. Ela fala que existe o psicopata pele fina e o pele grossa. O pele fina, ele é esses de colarinho branco, né? Que aquelas pessoas que estão nas empresas, inseridas nas empresas, muitas vezes na nossa família, no nosso meio social, de amigos, enfim, vizinhos. E o pele grossa realmente é aquele que a gente vê nos noticiários, enfim, assassinos. Mas vamos lá. O que eu vou trazer um pouco dessa personalidade antissocial dentro das organizações? Geralmente, e vamos lá de novo, atentando para minha primeira fala, tomar cuidado com o estigma, tomar cuidado para a gente não taxar ninguém quando a gente vê uma característica assim. Mas geralmente eles gostam de cargos de poder, tá? Não é uma regra, porque eu já conheci pessoas antissociais com transtorno psicopata, que são pessoas que não têm cargo de poder, mas qual que é o X da questão? O psicopata, em uma palavra, o que ele quer é alcançar o objetivo dele. O seu colega de trabalho, ele nem quer ser promovido, mas ele não quer sair daquele posto de trabalho, daquela mesa, ele não quer te dar aquela cadeira, e ele for um antissocial, ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho dele. Esse é o grande X desse líder tóxico antissocial. Ele quer o objetivo, ele é frio e ele é calculista. Uma outra característica, geralmente. Então, peraí, só pausa um pouquinho. Então, muitas vezes a gente acha, porque o cara é grosso, um cara é mal educado, não tem nada a ver. Ana, obrigada. Vamos lá, ó. O grosso e o mal educado, ele tá te mostrando quem ele é. O antissocial psicopata, ele tem uma imagem impecável. Ele tem uma habilidade, tá? Uma sedução em simular. Geralmente todo mundo gosta dele, né? Muito. São bonzinhos, tem voz suave. Gente, quem assistiu Dunhee, alguma coisa assim, tá na Netflix. O Psicopata Americano, se eu não me engano. Depois vocês dão uma olhada lá, acho que é o Psicopata Americano, tá recentemente adicionado. A série inteirinha, observem no tom de voz do cara. É uma voz baixa, calma. Você não vê ele gritando, ele falando. Então, assim, geralmente, a personalidade antissocial, ela vem. Então, assim, vem com essa imagem impecável. Então, bonzinho, finge uma amizade, que, assim, é uma pessoa que chega na sua vida e, de uma hora para outra, se transforma em seu amigo de infância. Então, assim, eu já passei por isso. E é uma coisa que, assim, ó, até nós, da área, eu caí várias vezes, tá? Por isso que eu fui me especializar. Porque eu falei, preciso entender desse negócio e ajudar as pessoas a saírem disso, tá? O que acontece? Todos esses trejeitos, são estratégias para eles se camuflarem e depois conseguir o objetivo final. Então, eles fazem trabalhos de bastidores, só que depois da conquista, eles te chutam e eles mostram as garras. Então, vamos entender como que isso acontece no meio do corporativo. Quando eu falei que eles detectam seu comportamento, tá? Não é porque o psicopata ele é psicólogo, ele é especialista em comportamento. Mas o que acontece? Quando a gente extravasa no nosso comportamento as nossas crenças de incapacidade, a gente se mostra frágil. E o psicopata, ele pega essa sua fragilidade. E ele vai te pegar exatamente no seu momento de maior fragilidade. Se você, por exemplo, que nem eu já vi muito acontecer, esse líder tóxico, patológico, entrou numa equipe onde essa equipe estava extremamente carente, um analista sênior extremamente carente, achando que ele ia ser o coordenador, acabou o prato cheio. O cara tava mal, tava para baixo. Esse líder tóxico, ele entrou e ele pegou esse analista como se fosse o melhor amigo. Mas para quê? Para pegar as informações, conseguir o que ele queria lá dentro e depois ele chuta o cara. É frio e calculista. O patológico, gente, é uma personalidade que não tem consciência. Eles não sofrem. Então, assim, até eu recebo muitos convites para falar sobre a violência, o combate da violência contra a mulher, né? O que acontece muitas vezes? Aquele parceiro que agride, que bate e vem no pedido de desculpa, entendam, o psicopata, o antissocial, ele não muda. Como psicóloga, eu não vou falar que não existe cura, que não existe tratamento, mas o tratamento, ele, na maioria das vezes, ele é ineficaz. Porque é uma constituição cognitiva desse psicopata. Falta alguma coisa na cognição dele. Então, não tem tratamento que faça essa pessoa mudar. Então, aqueles pedidos de desculpa, né, que muitas vezes as mulheres aceitam, não, ele vai mudar, agora ele vai mudar. E a mesma coisa vamos trazer para a realidade aqui da organização. Vou passar de uma forma rápida, pessoal. No livro da Ana Beatriz Barbosa, deixa eu mostrar aqui para vocês conseguem ver? Mentes Perigosas. Mentes Perigosas. Ele traz vários casos.
e é muito... Se alguém quiser mentes perigosas, eu tenho o PDF dele. O que ele traz de uma forma geral? Paul Babiak, se eu não me engano, é um psicólogo americano, tá? Ele traz cinco fases do psicopata dentro das organizações. Então vamos pensar. Na entrevista, é aquele cara que vai se apresentar com as melhores competências, ele é rato de entrevista, ele vai falar tudo aquilo que o recrutador quer ouvir e ele vai fingir que ele tem os valores da empresa. Quando ele entra na organização, que é a fase 2, é isso que ele fez com o exemplo que eu dei do analista sênior, tá? Então, assim, ele vai fazer amizades, vínculos, pegar as informações que ele precisa para trabalhar nos bastidores. A fase 3 é a manipulação. Ele joga pessoas contra outras, ele mente, entendeu? Então, assim, já aconteceu de diretor vir para mim e falar assim: olha, o seu gestor chegou na minha sala e falou que você perdeu o formulário X de contratação com a assinatura do CEO. E eu sabia que o gestor tinha pego, estava com ele. Gente, vamos lá. Uma coisa é o líder imaturo pegar e causar um desconforto, uma briga, falar: ah, não, mas você que me deu, esqueceu de que me deu. Aquela briga. Outra coisa é ele fingir friamente que não está com ele. Então, é mentira, isso é patológico. A fase da confrontação vem quando ele consegue o que ele quer e aí ele chuta quem ele conseguiu. E a fase aí da ascensão é quando ele toma esse lugar desejado e aí ele começa a mostrar as garrinhas dele, né? O que favorece? As pessoas me falam: tá, Juliana, mas por que existe tantas pessoas assim dentro do ambiente organizacional? Muitas vezes a cultura permite, então, aquelas culturas de empresa, valores... Os fins justificam os meios. Fins justificam os meios. Exemplo, lucro. Não é que pelo amor de Deus, tá, gente? Não é que toda empresa que tem valor, lucro ou lucratividade favorece a psicopatia, não é isso. Mas, às vezes, a forma como eles tratam os fins favorece. Então, é aquela coisa: ah, mas ele me dá resultado. Não, na verdade, se a gente for pensar, qual que é o perfil preferido das lideranças nas nossas empresas? Quando a gente olha para perfil comportamental, é o alto D, né? Que a gente fala, quem conhece a metodologia DISC, a gente fala, é o alto D, é o D dominante. O D dominante é esse cara. É o cara que entrega resultado a qualquer custo. Não que todo D seja, pelo amor de Deus, também, né? Não é isso. Mas eu falo que o que a gente privilegia dentro das nossas organizações é exatamente esse perfil. É o perfil da entrega a qualquer custo, é do cara tratorzão, que vai fazendo, que faz acontecer. Então, para um cara desse que tem a patologia, é nadar de braçada, né? Então, assim, eu sou alto D. Né? Então, se a gente quiser, vamos lembrar que nós duas somos alto D e temos uma patologia, mas ninguém nunca vai falar nada, vai demorar muito, porque a gente entrega resultado, a gente toma iniciativa, a gente faz acontecer, a gente agrega, a gente blá, 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 a gente faz. A grande diferença, não foi bom você trazer isso? Vamos lá, para vocês observarem. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou alto D e muitas vezes eu tenho a fama de grossa, tá? Eu também. Eu falo a verdade. E muitas vezes eu falo: ó, eu errei aqui sim. A minha transparência em excesso, às vezes, traz esse tom de grosseria. O psicopata patológico, ele vai fazer o contrário, gente. Então, assim, quebrem esse paradigma de que o psicopata é o bravo. Ao contrário, ele é aquele bonzinho que ele vai fazer você acreditar nele e ele vai te dar aquela rasteira. Outra realidade é quando a pessoa não consegue assumir erros, quando a pessoa não é transparente, quando ela não fala a verdade, aí começa a ligar a anteninha aí, tá? Outra coisa, profissões que favorecem a psicopatia: médicos, pediatras que são pedófilos, aqueles treinadores de adolescentes, tá? Alguns líderes religiosos, enfim, eles vão entrando aí. E para finalizar, pessoal, assim, ó, quais são as dicas? A Ana trouxe muito bem aí em algum momento da live. Autoconhecimento. Então, se você se conhece, você vai se fortalecer. Então, quando você sabe do seu potencial, você vai pensar o seguinte: bom, aquilo que eu falei no começo, o que ele tá falando tem fundamento? Não, não tem. Então tá. Se não tem fundamento, deixa eu pensar de forma inteligente como que eu vou me posicionar. O outro não vai mudar. Então, assim, detectou um líder tóxico, patológico desses na empresa, primeiro, formalidade, gente. Começa a tratar essa pessoa com formalidade, se documente e mantenha uma distância saudável. Ah, mas é meu líder. Aí, uma coisa que eu já vi acontecer muito, inclusive comigo: me convida para sair, me convida para fazer parte da roda social dele. Não faça parte. Você pode sim ter o bom senso, e aí tudo na vida, de novo, é o equilíbrio e o bom senso, é você fazer a regra da boa vizinhança. Começou de novo, a intensidade e a frequência. Começou uma coisa muito exagerada. Todo final de semana o chefe te chama para um churrasco na casa dele. Se ele se ele é um líder patológico, obviamente, comece a manter essa distância. Não provoque, não bata de frente e
fortaleça a sua saúde mental. De novo, a gente vai encontrar muitas pessoas dessas, em todas as empresas tem, mas existem formas da gente ir sabendo lidar. Então, assim, eu espero aí, desculpa ter falado muito, mas que de uma forma geral eu possa ter ajudado vocês. E se a gente puder sanar algumas dúvidas. Se alguém tiver dúvida, coloca aqui pra gente. Eu acho que tudo isso que a Juliana está trazendo é fundamental, né? Que fique, pelo menos, eu acho que esse insight, sabe? Do autoconhecimento e do posicionamento. Porque muitas vezes eu já vi, por exemplo, o líder está dizendo uma coisa horrorosa, e eu já fiz isso também. O líder está dizendo uma coisa horrorosa, e a gente, por não conseguir se posicionar, a gente está rindo, né? E ao invés da gente falar assim, não estou entendendo o que você está falando, por que você está falando desse jeito? A gente fica numa situação de saia justa, de nervosismo, né? E não consegue se posicionar. Então, isso é um ponto. E aí esse negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, de uma forma que a gente perde o controle. Mas saber até onde a gente pode ir, e a hora de, como você disse, né, dar o fora, eu acho que é fundamental. Eu já tive líder, por exemplo, a pessoa era dona, na verdade, da empresa. Ela instalou um negócio na minha máquina para saber o que eu estava fazendo, para depois ela levar isso, porque era um casal, que eram donos, era um escritório pequeno e tudo mais. Então, a mulher instalou um negócio da minha máquina para me espionar, para me vigiar, para depois levar isso para o marido dela fazer uma pressão em cima de mim. Olha que absurdo, né? E eu acabei descobrindo que isso que tinha acontecido. E aí eu pedi demissão, né? Falei, olha, eu tô pedindo demissão. Eu falei, não pede, a gente gosta muito de você, a gente gosta do trabalho. Eu falei, não vou ficar. Porque o problema é a sua esposa. Eu não posso com a sua esposa, ela é a dona da empresa. Eu não compactuo com esse tipo de atitude. Não, você conversa com ela vai melhorar. Gente, não vai. Né? Então a gente precisa entender esse limite, até onde vale a pena essa briga que às vezes é uma briga de foice ou não. Ó, a Ana está perguntando se a psicopatia tem a ver com a falta de empatia. Sim, existe uma diferença grande entre empatia e você ter compaixão. Inclusive, a Ana Beatriz, ela também ela levanta muito essa bandeira. Uma coisa é o líder sorrir com aquele sorrisinho, né? Então, assim, ser simpático não é ser empático, tá, gente? Então, assim, aquele líder muito boa praça, que sorri, tá, é uma coisa. Agora, o que ele vai fazer com aquilo que você contou para ele? Como que ele vai conduzir, por exemplo, se às vezes você está numa depressão? Então, eu já vi muitas vezes líderes se posicionando. Olha, eu sou um bom líder, né? Votem em mim, sou um bom líder aqui dentro. E quando o colaborador estava numa fase de depressão, ele não soube entender. Ele pressionava para a pessoa pedir demissão. Então, assim, que empatia é essa? Né? Realmente é um causar sofrimento no outro. E eu tô tentando lembrar aqui, mas não veio aqui na minha cabeça, porque tem uma outra série do Netflix que mostra um cara que é psicopata, mas é muito legal que mostra o que tá passando na cabeça dele. Então mostra essa encenação. Então, por exemplo, ele encenando uma empatia em relação ao outro, e aí a cabeça dele fala assim, agora eu tenho que fazer de conta que eu tô com pena dessa pessoa. Aí ele fala, nossa, eu não acredito que você é assim. Então, o psicopata, ele encena, né? Ele tem eu não sei, mas eu acredito que ele deve ter uma inteligência, porque ele consegue fazer essa encenação. Então, até a gente conseguir perceber isso, que isso tudo é uma cena, que é um teatro, só para ele atingir o objetivo dele, você fala que sim, ele é um cara super empático, ele é um cara cuidadoso. Eu não lembro agora, mas a série mostra exatamente isso. O pensamento, ele fala, agora eu vou me comportar assim. Porque tem um episódio, por exemplo, que ele quer conquistar uma moça. Então ele fica, o pensamento dele, agora eu tenho que fazer assim, porque se eu fizer assim, ela vai gostar. Agora eu tenho que fazer assado, porque se eu fizer assado, ela vai me reconhecer. Exatamente. Então, gente, reforçando de novo, acreditem no potencial de vocês, se fortaleçam a autoestima, porque o que mais tem é gente destruída por conta desse perfil. Então, assim, a Ana trouxe muito bem essa questão do autoconhecimento. Porque aí você vai encontrando maneiras de se defender disso e encontrar estratégias para sair disso também. Pessoal, muito obrigada. Ju, obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Foi muito bom, muito rico. Eu espero que a nossa live tenha minimamente acendido em vocês essa luzinha aí, o despertar do autoconhecimento, da autoestima, da autoconfiança. É importantíssimo. Acho que essas três auto, né? Autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. A gente, enquanto pessoa, a gente precisa cuidar desse lado. Então, vamos olhar para a gente com carinho, cuidando da gente enquanto um ser integral, né? Que não tem jeito, é o que você disse no comecinho. Eu não tenho como eu ser um excelente profissional se eu não cuidar de mim como pessoa, como ser humano, né? E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Quer fechar? Olha, só quero agradecer de verdade a oportunidade, porque eu acredito muito que a gente precisa desses espaços para trazer essas informações. Tem muita informação aí mistificada, que acaba deixando as pessoas mais confusas. Então, assim, procurem, pesquisem, não tenham medo, tá? E trabalhem aí suas crenças, porque, assim, existe um potencial enorme atrás de vocês aí. Só tá esperando explodir. Obrigada. Exatamente. Sigam a Ju nas redes sociais, @Juliana De Martini.
Ajuda Martini. Ajude Martini. Ajude Martini. Quem tá aqui ainda não me segue, segue a Ana. Quem não segue ainda o meu canal do YouTube, eu tenho um canal do YouTube que é o SOS RH com Ana da RH, tem conteúdo gratuito todos os dias. E até a próxima live, na semana que vem, tem mais. Obrigada, Ju. Beijo enorme, bom descanso para todo mundo que está aqui. Até mais.